Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Reto. Aqui é um assunto de homens, mas que toda mulher e toda família pode assistir. Aproveitando, você pode convidar sua esposa, sua namorada, seus filhos para poder assistir, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Toda semana vamos trazer um assunto, ou assunto com o tema do momento, uma questão pontual, ou o pedido que possa ter vindo de algum irmão. O tema, por exemplo, dessa mensagem foi um irmão que enviou, que a gente vai conversar aqui e aprender muito em Deus aqui. O tema de hoje é solidão em tempos de pandemia. Estou aqui com o irmão Robson, que ele cuida da assistência social da nossa Igreja Batista Atitude, e ele deve receber muita gente com esse sentimento de solidão, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui, poder compartilhar do seu tempo, que a gente possa aprender um pouco mais também com você. Eu que agradeço, Rafael. Antes de tudo, parabenizar pela tua liderança aí junto ao Ministério dos Homens, que vem tanto edificando através do seu trabalho, da sua palavra. Eu agradeço muito estar aqui presente, principalmente o meu pastor Caio, aí, meu pastor de rede. Já até apresentou já o pastor Caio, então vou aproveitar e vou apresentar aqui. Pastor Caio, obrigado por estar aqui, pastor de rede da nossa igreja, Batista Atitude aqui na Matriz, na nossa sede, né? Pastor, como tem sido a procura dos homens em relação a esse momento de Covid, de isolamento social, enfim, essa solidão? Cara, a gente tem tido uma demanda muito grande, mas antes, deixa eu dar um alô pro pessoal, já que a gente está na Bem Mais TV, né? O pessoal lá de Petrópolis, minha terra do coração, um beijo no coração de vocês, amo muito essa cidade, mas tem sido, assim, uma demanda bem grande, porque, assim, a grande questão que nós, seres humanos, temos a dificuldade em viver em solidão. Nós somos, assim, a gente aprendeu isso lá na quarta série, né? Nós somos seres sociais, né? E a gente foi feito para lidar um com o outro, para ter comunhão com Deus, comunhão entre a gente, para ter convívio. Quando a gente vai para um momento de quarentena, principalmente um homem que talvez não tenha família, não seja casado, more sozinho, essa quarentena pode atacar a sua psique, pode gerar esse sentimento de solidão, e a gente tem tido uma demanda bem crescente nesse sentido. Os homens têm sentido muito isso e as famílias, por consequência natural, têm sentido muito. Irmão Robson, como é que tem sido lá no centro de recuperação? Como é que tem sido o isolamento social? Qual é o impacto que está acontecendo? E também a gente tem que compartilhar também um pouco de nós, né? Porque também nós nos isolamos no momento inicial, até a reintegração num novo real, agora que a gente está tendo uma nova realidade, né? Alguns homens, nós também sentimos um impacto nisso, né? É verdade, é um tema muito importante, Rafael, porque, assim, de uma forma bem paradoxa, a gente consegue ver que a população vem crescendo cada vez mais, mas na mesma proporção está crescendo o número de pessoas que se sentem só. Então, é um assunto que a gente precisa ser colocado, saber o porquê que tem acontecido isso. A gente sabe que alguns motivos são bem evidentes, com a globalização do mundo, a ciência navegando de uma maneira muito veloz, a quantidade de informações que a gente tem acesso, e a gente não tem a capacidade de assimilar tantas informações, mas desejamos assimilar, acaba com que a gente faça ficar viciados em telefones, em meios de comunicações, buscando essas informações, nos isolando do mundo. Eu não estou aqui para fazer crítica ao crescimento da tecnologia, mas é importante a gente se reportar e usar essa tecnologia numa medida proporcional e verificar que tem valores antigos, como o contato físico, que é importante. E esse crescimento tecnológico, a gente não saber utilizar ele da melhor maneira possível, faz com que acaba nos afastando das pessoas. A gente, às vezes, usa o telefone com pessoas que estão dentro de casa, que se acostuma tanto. Então, o telefone hoje nos aproxima muito de pessoas, mas, ao mesmo tempo, nos afasta de pessoas próximas. De fato, não é bom que o homem esteja só, né? Deus ia ter sempre com Adão. A gente aprende na escola que o homem é um ser sociável, e essa necessidade de se socializar é da nossa natureza, da nossa criação. Com a queda adâmica, o pecado original, assim dizer, o homem deturpou isso. Tem essa necessidade de expandir, ser fecundo, ser fértil, expandir
e aí tenta expandir ao extremo nas redes sociais, na comunicação globalizada, e acaba esquecendo o relacionamento original, digamos assim, né? Pastor, como você vê isso? Eu vou pegar um gancho aqui no que o Robson falou. A grande verdade é que a pós-modernidade criou para a gente uma distorção social. Nós somos pessoas conectadas com muita gente, mas distantes de muita gente. A gente consegue ser conectado e só ao mesmo tempo. Porque a rede social, ela tem o seu valor, ela é importante, a gente precisa utilizá-la, mas assim, ela não cria um relacionamento, por mais que sejam redes de relacionamento, ela não cria um relacionamento, são relacionamentos superficiais. A gente não tem o que o Robson falou, a questão do toque, a questão do olhar nos olhos, e mais do que isso, ela acaba nos afastando, porque a gente vai entrando tanto naquilo que a gente acha que o mundo ele se resume àquele nosso mundo de rede social, aquele mundo da tecnologia, e na verdade não. Nós somos homens, como você falou, não é bom que o homem fique só. Enquanto você estava falando, eu lembrei da promessa de Jesus. Lá em Mateus 28, que ele vai dizer para a gente: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O próprio Jesus falou para a gente o seguinte: olha, vocês não vão estar sozinhos. Né? Por mais que vocês se sintam sozinhos, eu vou sempre estar com vocês. Então, a gente precisa buscar o relacionamento original. Por quê? Por mais que eu não tenha alguém de carne aqui, que eu possa olhar nos olhos, Deus vai estar sempre do nosso lado. Né? Isso me faz lembrar um paciente que foi ser atendido por um psicólogo, um profissional de terapia. E aí, uma indicação que o psicólogo falou assim: olha, uma vez por dia você se isola, 30 minutos, sem celular, sem nada. Você com você. Mas nenhuma música, nada. Só você. Vai para algum quarto, vai para alguma área, até que você goste, mas é você com você. Todos os dias, 30 minutos pelo menos. Aí na outra semana ele foi ter na sua terapia e ele falou assim: olha, quanto insuportável eu sou. E aí começou um tratamento. A grande verdade é que essas relações superficiais, transitórias em redes sociais, mostram falso eu. Mostra um falso, porque a pessoa não é aquilo ali. Você só mostra o que você quer. Exatamente. Essa é a verdade. A projeção de perfeição que é inatingível é expressada nas redes sociais. Aí você cria um falso eu, só que quando você se olha no espelho, amado irmão, que está aqui nos assistindo, você vê assim: bom, se ele mostrar quem eu sou, despido assim, nem eu me suporto. Como é que vão me suportar? E aí entra a depressão, entra a agressividade, entra uma série de problemas que a gente vai conversar aqui também sobre a consequência desse isolamento. Ou seja, o homem não está sabendo lidar consigo mesmo, que aí não entraria a solidão, entraria a solitude, ter paz com você, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, da nossa natureza. Tipo assim, olha, eu sou um vacilão, eu erro, mas né, Deus me ama, vai estar comigo até tudo ser consumado. Ele nunca nos deixou só. Essa sensação é mentirosa, a gente às vezes se sente só mesmo, mas isso gera fugas, né? E aí eu acredito que o centro de recuperação tem muita gente procurando fuga. E como as pessoas se sentem? Elas estão isoladas, a família é importante, como é que funciona? Seria bom a gente conversar um pouco sobre isso, porque muita gente, por não se suportar, procura fuga. Fuga cedendo, fuga se drogando, fuga se prostituindo, fuga adulterando, fuga dizendo sim para todos e não para si. Né? Como é que isso acontece? É verdade. É importante a gente salientar que o estar sozinho é se sentir só, é a solitude. Né? Então, é importante, às vezes, a gente ficar sozinho para buscar resposta em nós mesmos, conforme essa história que você falou. Mas o se sentir só que é o grande problema. Lá nós recebemos, lá na nossa comunidade terapêutica, em Itaboraí, nós recebemos várias pessoas que o grande problema é exatamente esse. Ele começa, através das drogas, a fazer coisas que a sociedade não aceita e ele começa a experimentar essa sensação de solidão. Por quê? Porque no início os amigos abandonam, não querem mais estar perto dele, aí ele recorre à família, mas aquela dependência daquele produto químico faz ele agir de maneira agressiva, agir de maneira não condizente com a nossa sociedade, ao ponto de a própria família chegar no momento de não conseguir mais lidar com aquela situação e acabar abandonando aquela pessoa. Eu sempre falo para eles lá, independente da condição financeira, da classe social, da racial, do nível de escolaridade, independente disso, o final de todos é sempre o mesmo.
na rua, esperando alguém levar uma quentinha, porque ninguém mais consegue se socializar com ele. Então ele percebe essa situação e se sente na solidão, se sente abandonado pelos amigos, pela família, e chega lá dentro, a maioria deles, o menor dos problemas é a dependência química. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta lá é a pessoa que está nesse estado de solidão. E pior do que isso, um estado de solidão tão profundo que nem ele mesmo consegue se aceitar. Pastor, eu vou trazer isso para nosso convívio social, eclesiástico, igreja. Graças a Deus a gente tem um modelo de discipulado 1 a 1, porque muito do que tínhamos antigamente, quero ter amigos mais chegados que irmãos hoje, foi se despindo, foi sumindo isso. E hoje a gente consegue estabelecer relacionamentos sinceros, reais, verdadeiros, com um propósito para glorificar a Deus, e temos relacionamentos assim. Eu já experimentei de receber homens, de falar que veio de lugares em que tinha muita gente, mas ele era só, entendeu? Eu tive uma experiência dessa de solidão que eu falava assim, poxa, eu ia para os cultos, eu sou da igreja Atitude há 10 anos, 7 anos por aí. Você fala assim, pô, você ficava na expectativa de chegar o próximo domingo, você ficava de segunda a sábado, só. E isso não era um caso isolado, isso era um caso comum. Você já recebeu homens, pessoas no aconselhamento, no discipulado, com essa sensação de estar mesmo no meio de uma multidão, falar assim, eu sou transparente aqui, né? A grande questão é que você estar inserido num grupo, principalmente num grupo muito grande, não é a certeza de que você está conectado. E aí o relacionamento é que gera essa conexão. E aí entra, como você bem falou, a questão do discipulado. O discipulado, ele é o quê? O discipulado e a célula, não é verdade? O discipulado e a célula, que é a realidade que a gente vive aqui na nossa igreja. O discipulado, relacionamento 1 a 1, né? São coisas que a gente trata ali individualmente entre homem com homem, mulher com mulher, mas a gente está aqui falando na nossa realidade, homem com homem, né? Onde você tem a oportunidade de se abrir, onde normalmente você tem a oportunidade de falar coisas que às vezes você não vai ter coragem de falar aquilo com a tua mulher, ou você não tem coragem de chegar para o teu pastor e falar isso, porque você é julgado, você é crucificado. Ali você tem essa oportunidade de estar se abrindo. E a célula também, porque a célula é um grupo de convívio, é um grupo de comunhão, um grupo onde a gente se reúne, onde a gente está junto. Eu costumo dizer que a célula é uma segunda família. Então, se você que está aí em casa, né, está aí com a gente, ainda não está conectado em uma célula, não está sendo discipulado, vem participar com a gente. Você, homem, não foi feito para andar sozinho, né? A gente está aqui como família, como corpo, e eu acho que isso é extremamente importante. Agora, se tu me permitir, me permitires, né? Vamos acertar o português, né? Mas o Robson estava falando, e eu estava aqui me recordando de uma segunda questão, que acho que é até anterior ao vício das drogas. Quando a gente tem uma família, nós homens, a gente tem uma grande dificuldade de autoconhecimento. A gente não para se avaliar. O que a mulher ama de espelho, de ficar se vendo, tô com uma ruga aqui, a gente não faz isso. A gente, tô gordo, e vamos embora, é assim que vai ser, né? Com algumas exceções, mas o homem tem essa questão, essa dificuldade do se autoconhecer, se autoexaminar. E isso cria barreiras, muitas vezes, no relacionamento familiar. Qual é a grande questão? Trabalho virou fuga para estar fora de casa. A pelada virou fuga para estar fora de casa. Os amigos no bar, ou qualquer outro lugar, até mesmo na igreja, às vezes virou fuga para você estar fora de casa. Com a chegada da pandemia, todo mundo entrando dentro de casa, ele se viu dentro de um ambiente estranho, um ambiente que ele não estava acostumado. E aí, aonde foi a fuga? A rede social, e muitas vezes para o homem a pornografia. E essa foi uma demanda que a gente tratou muito nisso. O índice de pessoas que acessaram pornografia e se tornaram viciadas em pornografia, porque pornografia é algo que vicia, né, aumentou assim exponencialmente nesse tempo. Então é algo que a gente também tem que avaliar. A gente tem que mostrar para o cara que assim, o sexo é algo para ser feito de maneira compartilhada, a dois. Aí o cara começa a se satisfazer em assistir algo sozinho, né? E o homem se completa no outro. Tem muitos homens que, por conta dessa pandemia, e aí chegou a solidão dentro de casa. Porque ele está dentro de casa, em família, sendo ele marido ou filho, podemos expandir para a esposa e para a filha, claro, e mesmo assim ela fala assim, eu não estou conectado com a minha família. Eu estou numa rotina operacional que a máquina funciona, tipo assim, faculdade, trabalho, escolas, dependendo da idade, né? Ou então eu estou cuidando das coisas do lar, estou na academia, estou fazendo alguma coisa para concurso e tal. A rotina tudo parou. Aí você vê assim, eu convivo com isso aqui?
Não, esse meio, eu tô só. Eu tenho vínculos de aliança, por exemplo, como casamento, mas eu não tenho conexão com ela. E tem muita gente que está experimentando crises ou está reinventando o casamento, que é maravilhoso, e também tem experiência positiva, exatamente, não é só coisa ruim. Não, a gente vai chegar no ponto das ruins, mas a gente vai pontuar primeiro os problemas, mas muita crise de agressão psicológica contra a mulher, agressão contra física, os filhos. Física nem se fala sobre divórcio, índice de divórcio agora no período de pandemia cresceu assim de uma maneira assustadora. Casais que eram casados há muitos anos que se viram enclausurados dentro de um mesmo ambiente e que não se suportavam mais, não conseguiam conviver e acabavam por divorciar. Por que isso está acontecendo? Então, a pandemia, né, forçou exatamente isso que vocês dois estavam falando aqui, forçou ao convívio familiar, voltar à essência original, do nosso né? tema. As veredas antigas. Trazer todos para dentro de casa. E alguns homens, falo alguns, mas eu posso até falar que é uma quantidade até bem razoável, que nos preocupa, tinha um costume de estar fora de casa, com aquele pensamento antigo que o homem tem que estar na rua, trabalhando. E isso fez com que crescesse a quantidade de tempo que ele deixava de ficar com a família, fazendo com que ele passasse a ter dificuldade de relacionamento. Então, hoje muitos homens não sabem se relacionar com a sua esposa, não sabem se relacionar com o seu filho, não sabem o que teu filho gosta de brincar, porque ele como chefe de família, ele achava que o mais importante dele era ir para a rua para ganhar dinheiro. E isso fez com que ele perdesse esse relacionamento. E o pouco tempo que restava dele, quando ele não estava buscando aquilo para sustentar a sua família, ele começou a usar também fora de casa. Por quê? Porque ele, dentro de casa não tinha ambiente. Então vem a pelada, vem a saída com os amigos, vem até a própria igreja, como você falou, ele buscava a coisa para não enfrentar aquela dificuldade que a pandemia fez ele ver. Eu tenho dificuldade de falar com a minha esposa, eu tenho dificuldade de brincar com meu filho, e aquilo, de uma certa forma, pode ter trazido uma vergonha muito grande para ele, e ele não sabe agora como lidar com isso, tendo que enfrentar aquele problema de frente. Acontece isso que a gente está falando aí, traz uma angústia, uma ansiedade, muitas das vezes se tranca no quarto para buscar rede social, computador, vindo a se sentir só, vindo a ter até início de depressão, aí os problemas começam a aparecer. A esposa que não tem essa dificuldade de relacionamento, que está mais em casa, tenta buscar esse relacionamento no marido, e o marido não tem, qual é a fuga dele? Como é que aquele negócio de homem, assim, de não falar que é fraco, de falar que tem essa dificuldade, ao invés de falar que tem essa dificuldade, ele tenta esconder essa dificuldade através de agressão, tentando afastar a esposa dele, para que a família não note que ele tem essa dificuldade de relacionamento. Vou aproveitar esse gancho, vou dar uma deixa aqui para você que é homem, que é casado e está nos assistindo. Quer um termômetro para saber como é que está seu relacionamento com a sua esposa? Quando você está na rua, você tem vontade de ir para casa? Se você não tem vontade de ir para casa, você está tendo algum problema. E o problema não é você sair de casa, não. Isso aí é postura de frouxo, não é de homem. Homem tem que trazer para si a responsabilidade, trazer para si o papel de homem da casa. Você tem que resolver esse problema, você tem que chegar para sua esposa e conversar, voltar a ter alegria no lar. Ah, mas eu só tenho problema. Sabe administrar, porque problema a gente vai ter todo dia. Irmãos, até o último dia da nossa vida vamos ter problema, nem que seja com a própria velhice, que pode ser um problema. Compete a nós homens decidirmos resolver. Fugir, sair, isso não é papel de homem. Homem casado? Não, não é não. Engraçado que o homem na empresa ele não foge, ele resolve o problema da empresa, né? Na pelada muitas vezes ele resolve na mão, ele quer brigar, quer resolver na mão, agora em casa ele quer fugir, né? Em casa ele tem a vergonha de pedir ajuda. É um problema do homem, a gente tem vergonha, acha que é demonstrar fraqueza, como você falou, aí eu pedir ajuda. Então muitas vezes o homem nem procura um pastor, ou só vem procurar um pastor quando a situação já está irreversível, porque se ele tivesse pedido ajuda antes, a gente poderia ter tratado, a gente poderia ter reconstruído, mas não, ele só vem naquele momento que ele não vê mais esperança, fala, eu vou no pastor que o pastor vai me salvar, e o pastor já não tem muito o que fazer, né? A gente precisa entender que não há vergonha
né, em se pedir ajuda. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeito, Rafael, Robson, nós somos falhos, nós temos as nossas limitações, temos as nossas mazelas e nós precisamos, no momento certo, nos abrir. Se abra com a sua esposa, se abra com alguém de confiança. Isso não é vergonha nenhuma, né? Existe uma falência no homem que talvez seja por conta da criação e concepção do homem, né? Que o homem foi concebido para ser o gestor de toda a criação de Deus. E aí, quando ele vê que ele está falhando naquilo que ele foi concebido para ser, eles têm uma falência, como se fosse uma impotência, sentimento de impotência no sentido geral. Muito no Ministério dos Homens viam homens completamente destruídos porque chegou ao ponto da mulher ter pego as malas e viajado para longe, a sair, tipo assim, para longe. E ele vem totalmente destruído. Meu irmão, não precisa esperar chegar a esse ponto. Ao primeiro sinal, peça ajuda. Tá com a lanterna, tá aceso amarelo, irmão, tá em alerta, resolva. Trate isso como uma prioridade, mais importante até do que o seu próprio trabalho. Porque mesmo que você seja bem sucedido profissionalmente, como homem, tendo uma família destruída, você não vai ser bem sucedido na sua completude, né? Na sua concepção toda. Né? E eu tenho visto também um cenário de muita agressão psicológica contra filhos. Não, mas eu perco meu controle. Eu até entendo que os homens, depois que explodem, sofrem com isso. Legal. Mas daí a ser a vítima é uma outra história. Existe tratamento para isso. Claro que existe o controlador, dominador, que esse eu daria só uma dica de distância. Não tem muita saída. Mas quando você está sentindo um sinal que você... Quando a gente se conhece, a gente sabe que você não está no seu estado natural. É hora de pedir ajuda. Pastor, tem muito homem perdendo o controle, agredindo psicologicamente, falou da agressão física. A agressão física é polícia, é crime, não tem saída, não tem o que fazer. Exatamente. É chamar a polícia. Agora, a agressão psicológica. Também, cara, olha só. Tem muito homem que, por não saber lidar com a situação, tem muito homem que, por se ver, muitas vezes ali diante de um checkmate, o que eu vou fazer? Ele passa para agressão psicológica, para agressão verbal, né? Porque, na verdade, a psicológica é um segundo passo, né? A agressão física é um segundo passo da agressão verbal, mas fere tanto quanto. Tem homens que eles têm um mau caratismo tão grande que eles criam, assim, cadeias emocionais para envolver a mulher, para envolver a família, e aquilo faz mal, aquilo maltrata, ele trata mal, ele desvaloriza, ele ofende, né? Ele pisa, literalmente pisa. E assim, e é o que você falou, normalmente, qual é a reação? Quando a bola estoura, ele vem correndo e diz, eu sou vítima. Acontecia isso porque ela fazia aquilo. Não. A gente precisa entender que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Então, a gente, como você falou, tem que se pedir ajuda, cara. Eu não quero falar com o pastor? Vai no psicólogo, procura um profissional, mas peça ajuda, porque a gente precisa reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações. Homem que é homem, não bate mulher, mas não só não bate, não ofende, não maltrata. A gente tem que tratar a mulher com carinho, né? Com a mulher com amor. Uma vez eu escutei de um homem falando assim, irmão, você tá muito sensível. Não escutei pro meu caso, é claro que eu já tive problemas, todos nós, ninguém aqui vai falar assim, eu nunca tive um problema. Claro que não. Mas eu escutei um aconselhamento e falei assim, você tá muito sensível, irmão. Tudo que você escuta, não leve tudo tão a sério. Porque às vezes, né? A mulher, aí você tenta se defender e se torna agressivo, né? Eu digo isso, irmão, porque a gente também não deve ouvir e levar tudo a fio de espada, como um termo popular que fala, né, tudo da forma tão agressiva. Irmão, em tempo de isolamento social, está todo mundo sensível. Inclusive você, inclusive eu, inclusive todos nós. Nós temos que saber lidar com as nossas emoções. Como homem, reagir, ser refém das minhas emoções, fala sério, a gente tem que ter convicção do nosso papel. Qual é o nosso papel? E a gente tem que ter domínio próprio. A questão do domínio próprio é algo que o homem tem que desenvolver. A gente não sabe, ou às vezes esquece, que palavras soltas elas não têm mais volta. Elas já feriram e a ferida vai... É como quando a gente toma uma facada, a gente se corta. Vai cicatrizar? Vai, mas a marca vai ficar ali. Isso é o que vai acontecendo nos relacionamentos. Então a gente precisa ter aquele domínio próprio. Veio, o sangue subiu, que tem hora que o sangue sobe, a gente é homem, é normal. E sobe para a mulher também. Sabe? Respira, sai do lugar, conta até 10, mas não fala o que você quer falar, que muitas vezes com a cabeça quente você fala além do que pode, além do que deve, né? Então a gente tem que ter esse domínio próprio, que é um parte do fruto do Espírito, né? Sobre esse domínio próprio, que eu ia até comentar aqui, que é importante que o homem entenda, e a mulher também, as diferenças entre as características de homem e mulher, inclusive nos seus relacionamentos. Então, acontece muito, as pessoas têm muito culpado
os homens precisa ter esse domínio próprio, mas o problema é que a maneira de se relacionar são diferentes. Então, os dois têm que entender isso através de uma conversa, se entender. Porque o que acontece hoje, a mulher está acostumada a estar com as amigas delas durante o dia e falar. A gente sabe que a quantidade de palavras que a mulher fala por dia é infinitamente maior do que o homem. Então, hoje se encontra essas duas pessoas em casa e a mulher querendo falar, você não fala comigo. E aquilo ali traz uma irritação no homem, o homem pensa que ele está com problema. Então, tem que se entender essa característica. É importante o homem entender que a mulher fala mais, a mulher entender que o homem fala menos, porque senão vai parecer que não estão querendo se relacionar e acaba causando esse problema interno que leva a agressões verbais e culminando até, se a coisa for piorando, não houver um entendimento dessas características, depois o segundo passo da agressão verbal, como tem que estar em isolamento, porque quando não está em isolamento, tem a oportunidade na hora da agressão verbal sair de casa, mas a situação não está permitindo isso, aí aquilo ali vai chegando a um limite que a pessoa não consegue mais suportar. Então, aí vem o domínio próprio, a importância de ter o domínio próprio, principalmente a mulher conhecer o homem conhecer a mulher, sabe? São características diferentes, se relacionam de maneira diferente. Então, quando a nossa esposa começar a falar muito, e a gente, quando vai tentar responder, ela já está falando outro assunto, e o homem não consegue... Isso aí o pastor Cláudio Duarte fala muito bem, o homem é uma caixinha de cada vez, a caixinha da conversa do filho. Aí falou sobre o filho, fecha. A mulher não, a mulher abre várias caixas ao mesmo tempo. Então, tem essa dificuldade já natural da característica, que tem que ser entendida. E isso resulta em quê? Essa dificuldade de comunicação resulta no isolamento. Aí não no isolamento social, mas no isolamento do homem, que cai na solidão, que é o tema da nossa conversa. Que aí ele vira reativo, porque ele se isola, ninguém me entende, ele fica conversando com ele mesmo, não sai muita conversa boa, e ele perde seu domínio próprio. E aí tem agressão verbal, que fere por 10 anos, e acaba tendo até uma agressão física. Eu não me lembro qual era o nome do pastor, que ele falava, eu vi isso, acho que foi numa rede social, que ele falava assim, todo dia quando eu chego em casa, antes de qualquer coisa, eu sento, eu fico pelo menos uns 40 minutos escutando a minha esposa. Ela fala, pega um café, vou tomar um banho, depois volto, tudo tá normal. Ou seja, ele deixou ela extravasar, conversar tudo que ela queria conversar, tudo aquilo lá, abre uma caixinha ou outra, como foi comentado aqui, de repente uma trava, outra emperra, entendeu? Mas ele entendeu que a mulher dele precisa disso. Irmão, a mulher é diferente do homem, assim como o homem é diferente da mulher. Primeiro, sua criação, são criados de famílias distintas, de origem distinta, de modelo distinto. Segundo, a sua concepção, seu corpo, sua fisiologia, seu modo de processar informações, seu modo de ver o mundo, a cosmovisão, tudo isso é diferente. Eu acredito que se não tiver Deus como aliança, a coisa não anda muito bem, não. É muito complicado, não é não? É verdade, porque o homem gosta de falar de futebol. A mulher já não entende natural. E a mulher gosta de falar de moda, de alguma coisa. Então, precisa realmente ter um acerto, ter uma conversa. Esse momento está sendo maravilhoso. É uma oportunidade muito grande para marido e mulher verdadeiramente se conhecer no seu íntimo. Coisas que talvez muitos casais antes da pandemia não tiveram essa oportunidade de conhecer isso. Pô, minha mulher. E reviver, né, novas formas de se relacionar, de brincar. Irmão, como é bom arrancar um sorriso de vez em quando. Até uma vez eu falei numa pregação sobre isso aí, minha esposa viu, eu falei, olha, eu não sou muito de piada, mas eu conto mais sem graça, que ela é tão sem graça, que até ela ri. E ela viu e riu também. Eu falei, porque a gente tem que se reinventar, tem que levar as coisas com bom humor. Quer ver uma coisa boa para você levar? Por exemplo, o homem que ficava sofrido horas no shopping, esperando a mulher experimentar a roupa, fique tranquilo, vai chegar uma caixinha em casa, né? Porque não está podendo ir lá experimentar, vai comprar por correspondência. Olha só, você já se livrou de um. Não, de ainda melhor. O shopping reabriu, mas não está podendo experimentar. Então, você vai lá, ela tem que levar para casa para experimentar em casa. Então vai ser lindo. Entendeu? Leve as coisas, não leve tudo tão a fio de espada, não leve tudo a sério. Isso é uma forma de você se reinventar. Agora, meu irmão, o pastor falou aqui logo no começo, você não está só. Você não está só. A palavra de Deus fala que nós somos um espetáculo para anjos e demônios. Agora a questão é, para quem você está servindo? O que você está fazendo agrada a quem, né? Lutero que fala que nós somos como uma mula, que depende de quem monta na gente para nos guiar. Quem está montando em você em relação às suas atitudes, suas ações, suas reações? Você pode justificar 1000 coisas, mas você,
conversando com você mesmo, você sabe o que você está fazendo. O homem sabe quando está cometendo erro. Não adianta justificar. A gente sabe quando comete o erro. A gente tem que aprender a assumir a nossa parcela de responsabilidade. Que é muito grande, inclusive. Exato. O grande problema é que a gente vive com a síndrome de Adão. Ah, foi a mulher que você me deu. Ah, não, foi a serpente. E a gente só vai empurrando. Então, quando a gente está diante de uma situação difícil, eu nunca tenho culpa. É sempre a culpa do outro. A culpa é do meu sócio, a culpa é da outra mulher, é da minha mulher, a culpa é do meu filho. Não. Se a coisa não está funcionando do jeito que tem que funcionar, eu tenho a minha parcela de culpa. Eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ver onde eu posso acertar, onde eu devo corrigir, onde eu devo melhorar e seguir caminhando. Baseando nisso, quando Adão chegou e falou assim, a mulher que tu me deste, ele não falou em tom irônico, ele falou natural. O pecado já tinha entrado. Então, naturalmente, nós vamos entender que a culpa é de alguma coisa. É da economia, é da política, é do vírus, é do Vaticano, da sociedade, da igreja, do vizinho, é de alguém. Só não é minha. Só não é minha. Quando a gente entende que isso é um pecado, que você tem que trazer para si a responsabilidade da solução do problema, já muda um pouco o cenário. Não estou falando que a culpa pode ser de terceiros, pode. Existem o tempo, o espaço, a circunstância, esses você não controla. Mas tem coisas que você sabe que é responsabilidade sua, que é responsabilidade minha. É meu papel. Ah, mas ela tem que fazer. Uma vez eu estava atendendo um irmão que, rapaz, ele pontuou 200 mil falhas da esposa. Falei, vamos falar de você agora? Vamos falar dos seus pontos? Porque falha. Cara, a gente está falando aqui de solidão, a gente falou de pornografia. Ah, a responsabilidade da pornografia da tecnologia não, é tua. É você que se tranca no quarto sozinho, é você que vai acessar o site. E justifica, talvez porque a mulher está TPM, e que assim, eu sou homem. Eu já escutei coisas dizendo, você não é um animal selvagem. Você... Pelo contrário, o que te diferencia do animal selvagem é a tua capacidade de se autocontrolar, né, de raciocinar. E aí, você deu uma outra dica que eu digo para o homem, se você quer olhar para o seu casamento, saber se vai bem ou vai mal, olha para a sua vida sexual. Se também não está tendo sexo, alguma coisa está errado aí. Liga o sinal amarelo, porque casamento sem sexo não é casamento, né? Vai dar problema, vai dar problema, irmão. Aí no final vai parar no gabinete ou numa clínica. Viramos amigos. Irmãos, vê se vocês concordam comigo. Ser feliz dá trabalho. Exige primeiro negar a si mesmo. A gente tem que negar nossa natureza pecaminosa, de culpar o outro, de justificar sua falha na esposa, seus erros e tudo mais. Dá trabalho. Tem disciplina. Ser disciplinado dá trabalho. Quando é para o trabalho, todo mundo é disciplinado. Engole sapo, como costumam dizer, engole em boi com chifre e tudo. Agora não engole uma faísquinha de uma TPM da esposa, irmão. O que está acontecendo? Eu estou sozinho porque ela está bicuda o dia inteiro, não fala comigo. Também é cada patada que acaba o homem dando, né? Podemos falar aqui diretamente que a gente está falando entre homens. Toda a família pode ouvir, mas não é cada coisa que acontece. O cara bate, depois à noite quer ter sexo. Não dá, cara. Não é assim, filho. Mas tudo isso é fruto do preconceito que a sociedade vinha na sociedade, colocando na cabeça do homem que ele tem que resolver os problemas da porta para fora. Da porta para dentro é a esposa. É a esposa que tem que cuidar do filho doente, é a esposa que tem que cuidar da louça, é a esposa que tem que cuidar da própria comida dele, da roupa dele. Então, muitos homens colocaram nessa cabeça e não perceberam a evolução que se teve no relacionamento homem e mulher, que a mulher não é somente para essa situação, tem que ser uma ajuda mútua. Hoje, ele está sendo obrigado a ficar em casa, não tá podendo ir trabalhar, por que ele não pode lavar uma louça? Por que ele não pode tomar conta do filho? Não, isso é coisa de mulher. Isso é coisa não, pior que quando lava, ainda quer mostrar no YouTube, pagando de homem. Meu irmão, isso é coisa de rotina. O Robson falou dessa evolução, e na verdade essa evolução nada mais é do que o resgate do plano de Deus para o casamento lá atrás. É porque quando a gente fala, deixará o homem, sua mãe, seu pai, vai se tornar uma só carne com a sua mulher, e a gente fala, quando a Bíblia fala também da questão da submissão, não é submissão, eu sou o senhor da casa, eu mando, e a mulher, não, são ambos sob uma mesma missão. Né? E sob uma mesma missão é de se dividir atividades. De repente eu estou num tempo que eu estou desempregado, o homem não sabe lidar com isso, e a mulher está trabalhando, sustentando a casa. Isso pode ser um problema muito sério para o homem, para ele se fechar, para ele se trancar dentro de si mesmo. Cara, faz parte da vida, vocês estão sob uma mesma missão. Daqui a um tempo, você arruma um emprego, você vai trabalhar e vocês vão continuar construindo. Aprenda a lidar, aprenda a perceber que você não é o provedor. A Bíblia diz que você é o provedor, mas assim,
a questão da provisão, ela não é exclusivamente, é um papel exclusivo seu, né? Você vai, você sai, mas existem situações da vida que, cara, vai ter um momento que eu vou estar desempregado, e aí? Ah, então eu não posso agora fazer mais nada porque minha mulher está ganhando dinheiro e eu vou ficar em casa aqui porque eu sou o senhor, né? Eu sou o chefe. Não é assim, não é assim. Eu sou cabeça, né? Eu sou cabeça. Bom, a gente falou sobre vários desafios, né? Vamos dar uma aliviada, vamos falar sobre algumas recomendações que a gente possa dar por experiência, pela Sagrada Escritura, por experiência de vida, claro, obviamente, entendeu? Por experiência no discipulado, no aconselhamento pastoral. O que a gente pode dizer para os homens para que eles saiam dessa caixa em tempos de solidão, de crise conjugal, nesses tempos de pandemia? Então, o maior conselho a própria Bíblia vai te dar. Deus garante que você não está só. Um homem cristão, um homem voltado para Deus, não pode sentir a solidão, porque o próprio Deus falou que nunca vai te abandonar. A Bíblia fala, lá em Salmo 27, que sua mãe e o seu pai podem te abandonar, mas o seu Deus nunca vai te abandonar. Então você nunca vai estar sozinho. Tem várias passagens na Bíblia que te tranquilizam em relação a isso. Tem Isaías 41, eu sou o teu Deus, eu nunca vou te abandonar. É promessa de Deus constante. Temos o próprio Salmo 23, você pode estar andando no vale de sombra e de modo, não tema, não fique preocupado, pois o seu Deus está contigo. E o cajado dele vai te proteger, a vara dele vai te proteger. Então, gente, se apegue nas promessas de Deus para nossas vidas. Nós não somos pessoas sós. Nós não somos pessoas sós. Deus vai te trazer todo o amparo, todo o conforto, toda a paz que você necessita. Não permita que essa situação te leve a um estado de solidão e te leve a coisas piores como depressão, estado de pânico, todas essas situações que vai te levar a comportamentos agressivos com a sua família, a comportamentos agressivos verbais, que pode até acabar com a tua família, que é o que a gente está percebendo hoje, um crescimento muito grande de família se desfazendo, simplesmente porque o homem não consegue conviver com a sua família. Vou cabeça dura. É isso aí, é isso aí. Pastor Caio. Deixa eu te dizer algo, cara. Se você está na tua casa agora e você está se sentindo só, e você está olhando, talvez você nunca tenha verbalizado isso, nunca tenha colocado isso para fora, eu quero te dizer uma coisa. Jesus quer entrar no teu coração. Abre o teu coração, convida Jesus. Ah, eu não sei fazer isso. Cara, orar é falar com Deus. Fala assim, Deus, eu abro o meu coração e eu quero que você venha ser o Senhor da minha vida. Faz uma oração assim, você já não vai mais se sentir só. Vai mudar, você vai sentir a presença de Deus dentro do seu coração. Mas não só isso. Faça isso, mas seja macho de verdade, procura ajuda. Sabe, procura um pastor, procura um psicólogo. Se você tem um discipulador, já está vivendo dentro da ambiência de igreja, procura lá seu líder de célula, seu discipulador. Se abra, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque enquanto você está nessa fase, é possível corrigir a rota, é possível reconstruir. O problema é que quando a gente pede ajuda, quando o caldo já entornou, muitas vezes não vai ter mais volta. Então, seja homem para pedir ajuda, seja homem para reconhecer que você é falho, seja homem para reconhecer que você é fraco, porque a gente é fraco. E às vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer isso. É verdade, pastor. Obrigado pela recomendação de vocês, pela dica. Irmão, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Reconhecer sua fraqueza te torna digno. Aqui, todos nós três aqui somos homens e nós temos fraquezas. Não são poucas, são muitas. Mas a nossa dependência de Deus, nosso convívio diário, nossa busca por relacionamento com pessoas, relacionamentos sinceros, relacionamento verdadeiro, não só de rede social, mas de vida, torna-nos fortes, porque a gente sabe aonde recorrer. Eu quero deixar aqui para vocês Salmos 16. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Irmão, você tem que saber o Deus que você serve. Se você não sabe o senhorio do seu Deus, se não é esse, decida por Jesus. Porque partindo daí, dependendo de Deus, nós cremos que há vitória. Reconhecer sua fraqueza, reconhecer suas limitações, não existe ninguém perfeito. Não tente projetar perfeição nos filhos e na esposa, porque você não vai conseguir pegar suas frustrações, já que você sabe que você não é perfeito, e jogar no colo do outro. Reconheça suas limitações, reconheça o Deus que você serve e busque-o como refúgio. Uma oração que eu recomendaria, e recomendo muito aos novos em Jesus, que eu oro quando tínhamos os cultos aqui, estamos voltando, graças a Deus, ore a Deus e pede para Ele te mostrar como Ele te vê. Quem você é? Porque muitas pessoas se sentem muito frustradas no seu relacionamento porque talvez veja uma palavra maldita do passado, você não presta para nada, você é aquilo, e a pessoa acredita que só ia casar com uma pessoa ruim, porque a pessoa que está com ela não presta, que isso nada dá certo.
Então, irmão, você tem que saber quem você é, o Deus que você serve e reconhecer que é limitado. Com isso, eu acredito que você vai passar a ter um relacionamento saudável. Perfeito? Duvido, você não vai ter. Agora, é possível ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, cheio da presença de Deus. Tá bom, irmão? Eu te agradeço por estar aqui, eu te convido a compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque eu fui abençoado aqui, acredito que todos nós fomos abençoados e você vai ser um evangelista digital. Você vai compartilhar, a pessoa com certeza vai ser abençoada. Eu te espero no próximo programa, Papo Reto aqui, para homens e toda a família. Deus te abençoe, um abraço.